Olá, bom dia a todos. Nós vamos falar sobre o manejo integrado das principais doenças do alface, do repolho, da couve-flor, da couve de folhas e do brócolis. Nosso grupo ele é formado pela Ana Beatriz, pelo Moacir, por mim, Maria Rita e pelo Matheus. Eu sou Maria Rita e vou dar início falando sobre as doenças do alface. O alface ele é muito comum na mesa dos brasileiros. Tanto em cultivos hidropônicos quanto no cultivo convencional do campo, ele é muito suscetível ao ataque de doenças causadas por fungos, bactérias, por vírus e por nematóides, que isso vai estar impedindo, né, o desenvolvimento da cultura. Então, um caso muito comum é a podridão mole, que é causada por essa bactéria, né? E no manejo integrado de doenças, para evitar esse problema, nós devemos seguir esses passos, né? Em plantios de verão, plantar em solos leves ou camalhões para evitar o acúmulo de água, irrigar corretamente sem o excesso, fazer a rotação de cultura de 2 anos, preferência com gramíneas, e adubar corretamente para a gente evitar o excesso de nitrogênio. E nessa imagem aqui nós podemos ver quão grande é o dano, né, que a podridão mole causa ao produtor que cultiva alface. Em seguida, nós temos o míldio, né, causado por este fungo, e no manejo integrado de doença dele, nós devemos fazer o quê? Utilizar sementes de boa qualidade, realizar a rotação de culturas, irrigar preferencialmente, se for possível, por gotejamento, né, e eliminar os restos culturais. Plantar variedades adaptadas e mais resistentes a essa doença. Aqui nós temos um exemplo, né, muito comum, acho que todo mundo já viu isso, em um cultivo de alface. A septoriose também é uma doença causada por fungo, né, pela septoria. E no manejo integrado de doenças, nós devemos plantar também sementes ou mudas que tenham uma boa qualidade, o espaçamento, né, que permita uma aeração entre essas plantas, pulverizar preventivamente os fungicidas registrados, e irrigar somente o necessário, né, para a gente evitar o encharcamento do solo. Se possível, plantar variedades adaptadas, fazer a rotação de cultura pelo menos 1 ano, né, com culturas diferentes, né. E aqui nessa imagem nós temos o exemplo, né, do que a septoriose causa. Nematóide das galhas. Ele é causado, né, por nematóides. No manejo integrado dessas doenças, nós devemos fazer o tratamento do solo com nematicidas fumigantes, quando identificado esse problema. Utilizar matéria orgânica para promover o aumento da população de micro-organismos antagônicos, né, que são para ajudar a combater esses nematóides. Fazer a rotação de culturas com gramíneas é muito bom. E plantar variedades, né, cultivares que são resistentes a essa doença. Nós também temos a mancha bacteriana, que ela é causada pelas bactérias xantomonas, né? E no manejo integrado dessa doença, a gente deve plantar uma alface por semente ou uma muda que tenha uma boa qualidade, em terrenos que sejam bem drenados, fazer a rotação de culturas com pelo menos 1 ano, né? Com uma espécie, uma família diferente. Utilizar fungicidas registrados para o alface, que seja com indicação de doenças fúngicas. Se possível, fazer controle preventivo, né, dessa bacteriose e eliminar os restos culturais. O importante, assim, tanto para o alface como as outras famílias, né, essas doenças, eu acho que a chave de tudo é realizar a prevenção. Adquirir mudas de qualidade, sementes, utilizar os tratamentos quando for químico de prevenção. Prevenção é a palavra-chave para evitar, né, que afete drasticamente a produção, principalmente a cultura do alface. Eu vou falar aqui agora um pouco sobre da podridão mole. Essa doença é muito comum na cultura do repolho. E vou falar sobre aqui uns princípios para realizar um bom manejo dessa doença. Primeiramente, deve-se utilizar sementes sadias, que no caso evitar comprar semente que já está contaminada, e também realizar uma boa adubação com nitrogênio e boro. Esses dois nutrientes vai fazer que ocorra a diminuição desse patógeno. E também, após a colheita do repolho, se algum pé tiver o sintoma, já deve fazer
o descarte desse resto cultural. E também para realizar um plantio, essa área de cultivo ela deve ter uma boa drenagem e em casos de incidência bastante na sua cultura, deve realizar a rotação de cultura com gramíneas. Isso vai fazer diminuir bastante o foco de podridão mole. Aqui eu vou falar sobre um pouco da podridão da esclerotina. Essa doença é muito importante também na cultura. E o manejo dessa doença é semelhante à da podridão mole. Também deve-se realizar a eliminação dos restos culturais, porque esses fungos eles sobrevivem nos restos culturais da cultura e assim vai prejudicar a próxima safra. Também deve-se realizar a rotação de espécies, escolher as variedades que não é suscetível a essa doença. E também deve-se realizar a aplicação de fungicida protetor no suco de plantio, na hora que for realizar o plantio do repolho, pois se no momento desse plantio tiver algum inóculo do fungo, será controlado. Aqui também eu vou falar sobre a hérnia das crucíferas. E essa doença afeta o sistema radicular do repolho. E também o controle, basicamente, dessa doença é realizar a rotação de culturas, fazer também a eliminação das plantas daninhas, que favorece, pois algumas plantas daninhas podem fornecer hospedagem para esse fungo. Também realizar o plantio com mudas sadias, realizar um bom preparo do solo e também fazer uma adubação controlada com macro e micronutrientes, uma quantidade boa. E também aqui eu vou falar sobre um pouco do míldio, que considera-se uma da mais importante da cultura do repolho. Basicamente tem que utilizar fungicidas protetores nos períodos iniciais, realizar a rotação de cultura, eliminar os restos culturais também, porque esse fungo fica no solo, e também tem que controlar a irrigação e evitar o alto sombreamento, pois esses dois fatores favorecem o desenvolvimento desse fungo. Agora eu vou estar falando sobre as doenças da couve-flor. Começar falando sobre a podridão negra, que é essa imagem aí que está mostrando à direita aí. A podridão negra é causada pela bactéria Xanthomonas campestre e é uma das doenças mais importantes em todo o mundo dentro da cultura do couve-flor. Ela causa muitos prejuízos. E o manejo integrado dessa doença, ele concentra-se na aplicação de práticas culturais e sanitárias. E quando se é identificado os sintomas dessa doença, recomenda-se fazer a rotação de cultura de 2 a 3 anos. Então, não deixa se estabelecer essa doença dentro da sua lavoura para começar a tomar medidas de controle. Quando começa a aparecer os primeiros sintomas, aí você já tem que estar entrando com essa rotação de cultura aí. Porque se você deixar gravar mais, aí pode piorar mais ainda a situação. E também, com as aplicações de compostos de cobre, elas podem reduzir a propagação da doença. Só que ela não vai mostrar eficácia em condições prolongadas de umidade. Então, em áreas que tem irrigação, assim, que irrigação na lavoura, não é muito bom que essa irrigação comece a molhar as folhas, né? É recomendado que seja irrigação de gotejamento, porque isso vai estar molhando o solo ali, não vai estar molhando as folhas. Porque quanto mais umidade, essas bactérias aí têm facilidade de propagação e de aumentar, né, o crescimento delas. Agora a doença da couve-flor, vamos estar falando da hérnia das crucíferas. Tem na foto aí que dá essas lesões na raiz aí. Ela é causada pelo patógeno de solo Plasmodiopora brasicais
Esse patógeno aí, se em condições ideais para ele pode sobreviver até 20 anos no solo, sem ter tendo a ausência de hospedeiros suscetíveis a essa doença, ele pode viver por muitos anos. O manejo integrado dessa doença também se recomenda fazer a rotação de culturas com espécies que não são suscetíveis. É essencial a utilização de mudas saudáveis. Então, quando você for estar implantando a cultura na sua área, sempre estar prestando atenção quando você for comprar essas mudas, para não ter sintomas de alguma doença. A aplicação de compostos orgânicos à base de torta e farelo vegetal pode estar ajudando aí no controle. E quando você está fazendo o plantio, com um outro maquinário que está em outra área, é recomendado assim fazer a limpeza completa dos equipamentos antes de você estar fazendo o plantio na sua área, né? Porque ele pode estar, os equipamentos, como ele é um patógeno de solo, os equipamentos aí podem estar trazendo esse patógeno de outras áreas que estão infectadas para a sua área que ainda não tem ocorrência dessa doença. A podridão de esclerotina, que nem tem na foto aí, ela é uma doença gerada por um fungo branco, esclerotina sclerotiorum. Normalmente, esse fungo aí, ele ataca as hastes e os ramos, ocasionam danos aí que você pode estar prestando atenção de murcha, secamento de folhas e o amarelecimento. E em casos extremos, eles podem estar levando até a morte da sua planta. O manejo dessa doença também se concentra na rotação de cultura de pelo menos 3 anos, quando detectada essa doença. Recomenda também evitar muita adubação na sua área, porque você está adubando demais aí, pensando em aumentar a sua lucratividade, mas pode estar prejudicando aí sua área. Também pode estar fazendo aplicação de fungicidas de controle desse fungo. Temos alguns fungicidas registrados para combater esse fungo aí. O uso de controle biológico, ele também pode ser bom você fazer, só que você deve iniciar essa aplicação de uso biológico antes dos primeiros sinais da doença, para ter uma boa resposta de diminuição dos inóculos. Porque se você vê a doença e já estiver propagada e você for estar fazendo esse controle biológico, ele não vai ser eficiente. Você só está perdendo dinheiro. Tem a doença também da mancha de verticillium, que é um fungo que causa essa mancha. Ele tem grande variedade de hospedeiros e inclui até plantas daninhas. E o manejo dessa doença também concentra-se na rotação de cultura. Os resíduos do brócolis incorporados ao solo, ele pode estar ajudando de uma forma de biformigação para reduzir os níveis de inóculos do verticillium. Só que não adianta nada você estar fazendo essa incorporação de brócolis se você não tomar cuidado com as plantas daninhas, né? Porque esse fungo aí também concentra-se nessas plantas. Atualmente, não há nenhuma variedade de couve-flor resistente à murcha de verticillium, porém, no mercado tem algumas espécies aí, e variedades, que são mais tolerantes à doença. Ela não vai ser 100% livre dessa doença, mas vai estar apresentando uma tolerância maior. E temos aqui também o míldio, que o míldio é causado por um parasita obrigatório, onisoleto, que esse parasita ele necessita de plantas vivas para se crescer e reproduzirem. O manejo integrado dessa doença também pela rotação de cultura de pelo menos 3 anos, nessa área que você ocorreu a incidência desse míldio. Recomenda também fazer a sua área de plantio em campos bem drenados, com boa circulação de ar, que vai estar ajudando aí a reduzir a incidência de infestações. Que esse míldio aí pode estar ocorrendo aí pela circulação do ar e está infectando outras plantas. Períodos de molhamento foliar também não é muito bom, por causa que conforme vai um local úmido, esse míldio aí pode estar aumentando também sua propagação. Também
Temos aí algumas aplicações de fungicidas para o controle do míldio, só que não é qualquer fungicida, tem que estar procurando esses fungicidas que tem um registro de controle no míldio dentro da cultura da couve-flor, porque você pode estar pegando os fungicidas aí que controlam míldio só que em outras culturas e pode estar não sendo muito eficaz na sua cultura da couve-flor. Bom, eu vou começar falando das principais doenças da couve de folhas. A mancha de alternária e a podridão negra. A mancha de alternária é a primeira foto do lado direito, causada pelo fungos do gênero alternário, como o próprio nome diz. E a podridão negra é a folha da parte de baixo, a foto da parte de baixo, causada pela bactéria Xanthomonas campestris. O manejo integrado dessas doenças pode ser utilizando sementes de boa qualidade fitossanitária, ou seja, você saber a procedência dessa semente que você vai usar, se passou por todos os testes de fitossanidade, destruir os restos de cultura após a última colheita, fazer a rotação de cultura, adotar o sistema de irrigação que não molhe as folhas e utilizar fungicidas cúpricos como a cauda bordaleza. Uma opção para o sistema de irrigação que não molha as folhas é utilizando o sistema de gotejamento. Porque se você molhar as folhas, vai aumentar a umidade daquela área, daquela planta. E, consequentemente, o favorecimento do aparecimento de fungos e de bactérias, já que eles gostam de ambientes bem úmidos. A próxima doença é a podridão mole, causada pela bactéria Pectobacterium carotovorum, acho que é assim que diz. O manejo integrado dessa doença é plantar em áreas com boa drenagem, evitar fornecer com excesso a água, fazer rotação de cultura, preferencialmente com gramíneas, ou seja, você trocar, né, a espécie de plantas, controlar os insetos que causem danos, porque se eles fizerem danos nas folhas, né, danos mecânicos, vai favorecer, né, você vai estar criando uma porta de entrada para os fungos e para as bactérias entrarem na folha e causar doença. Fazer a colheita somente em período em que as folhas não estão molhadas e plantar em camalhões para evitar o encharcamento em excesso. Doenças do brócolis. A podridão mole, causada pela Pectobacterium carotovorum, que nem a anterior. O manejo integrado dessa doença é evitar o plantio em solos de baixada, mal drenados, retirar da área plantas doentes, destruir os restos culturais, realizar rotação de culturas, evitar ferimentos durante os tratos culturais, utilizar cloro nas lavagens do produto e fazer adubação e calagem equilibradas. Outra doença do brócolis é a podridão negra, causada pela bactéria Xanthomonas campestris, igual a da couve. O manejo integrado dessa doença é o uso de cultivares resistentes, o uso de sementes sadias, que já passaram pelo teste de fitossanidade, evitar o excesso de adubação nitrogenada, evitar plantios adensados, ou seja, utilizar o espaçamento correto deles, né, para não ficar muita planta em cima uma da outra e ficar mais úmido, né, consequentemente favorecer o aparecimento desses fungos. Evitar molhar a área foliar da planta, como eu já disse na couve, utilizando irrigação de gotejamento para molhar somente a parte da raiz da planta, né? Queimar ou enterrar os restos culturais contaminados e eliminar as plantas daninhas próximas e controlar os insetos mastigadores que ocasionam lesões. As plantas daninhas, se forem plantas daninhas que são hospedeiras dessa bactéria ou dos fungos, né, causadores das doenças do brócolis, eles podem e vão passar para o brócolis, né, para sua cultura. Então, é sempre bom fazer a limpeza dessas daninhas. Outra doença, a alternariose, causada pela Alternaria brassicula ou Alternaria brassicae. O manejo integrado é pelo uso de agrotóxicos e incorporação dos restos foliares infectados a uma profundidade mínima de 10 centímetros, ou seja, enterrar para mais de 10 centímetros de profundidade, fazer rotação de culturas com outras espécies e fazer o uso de quebra-vento para o isolamento das áreas de cultivo. Outra doença do brócolis é a hérnia das crucíferas, causada por um patógeno de solo chamado Plasmodiófora brassicae. E o manejo integrado dessa doença é fazer a rotação de culturas com espécies não suscetíveis, fazer o cultivo prévio de manjericão ou hortelã anterior ao do brócolis, já que essas plantas são antagônicas ao patógeno que causa a hérnia. Então, antes de você for plantar um brócolis numa área, é indicado você fazer o cultivo prévio de manjericão ou hortelã.
que vai ajudar a combater esse patógeno para não ter essa doença na cultura do brócolis, né? Aplicar compostos orgânicos à base de tortas e farelos vegetais, utilizar substratos desinfetados para o controle preventivo, substratos que não tenham, né, a doença ou que tenham todos os controles certinho, utilizar cultivares resistentes e utilizar áreas com solos bem drenados, para que não haja o acúmulo de água, né, para não aumentar a umidade e, consequentemente, o aparecimento da doença. Lembrando que essa hérnia é causada mais na raiz, é causada exclusivamente nas raízes do brócolis, né, das crucíferas.